Amém? Para o reino todo investimento ainda é pouco. Amém, amados? Vamos lá. Hoje nós iremos trabalhar aqui mais uma matéria. Nós iremos ter o nosso texto base aqui de Mateus capítulo 18, né? Mateus capítulo 18, quarta-feira nós iremos trabalhar aqui a questão dos 70 vezes 7, que é o perdão. Quem tem facilidade para liberar perdão, irmãos? Eu não estou falando de pessoas que liberam pela boca. Ó, te perdoei, tá? Traste, né? Estou dizendo perdão mesmo, liberar no mundo espiritual, a consciência não acusar, o coração não ficar pesado. É arriscado você ver a pessoa e nem lembrar. Ela fala, pô, eu queria te pedir perdão aquele dia. Você fala, cara, não estou nem lembrando, o que foi mesmo? Tá? Uma pessoa que tem coração, está comigo aí não? Está comigo aí? Vai ser extraordinária essa quarta-feira agora, ok? E hoje nós iremos anteceder esse assunto, iremos falar sobre o julgamento. E o nosso tema de hoje é disciplina. Qual é o nosso tema de hoje? Não ouvi, qual é o nosso tema de hoje? Ok, eu separei alguma palavra que descreve a disciplina, tanto no dicionário comum, secular, universal, também no dicionário bíblico. E é a mesma coisa, mas para que você entenda, fala, isso é dicionário comum universal. Pois é, para algumas coisas você dá valia, para outras não. Mas mesmo o dicionário, sendo ele secular ou universal, serve para tudo. Olha a palavra disciplina, o que no dicionário universal, Aurélio ou qualquer um outro, diz para nós, né? Obediência às regras. O que é disciplina no dicionário? Obediência às regras. Obediência aos superiores. Obediência aos regulamentos. Obediência na conduta. Bom funcionamento. Eu diria que o bom funcionamento já é um resultado da disciplina aplicada e prestada, ok? Então, no dicionário comum, a palavra disciplina quer dizer obediência às regras. O que é regra? Doutrina. O que é regra? Disciplina. O que é regra? Um método. Não é uma caixinha, mas é uma fórmula. Em toda a matemática, a fórmula de 50 anos atrás é a mesma hoje. Incrível, que a matemática não muda. Ninguém nunca equacionou de forma diferente. A fórmula só é uma e ela funciona. Se você não obedecer, não aplicar a fórmula exata para a questão desejada, você não vai chegar a um coeficiente, um denominador comum, não vai chegar a um resultado desejado. O seu resultado vai ser diferente do mestre, do professor, etc. Então a palavra disciplina, ela é obediência às regras lhe dadas, né? E obediência também a pessoas superiores. Quem são os superiores? Para as mulheres são os maridos, para os funcionários são os patrões, né? Para a igreja, os líderes, para os líderes, para a igreja, o pastor. Alguém que esteja acima de você, um professor na faculdade, né? Um patrão no seu trabalho, hierarquia. Então, a disciplina também requer obediência a pessoas. Não seja aqueles ignorantes que falam assim, não, eu obedeço a Deus. Obedecer a Deus, ignorar as pessoas é ignorar Deus também. Porque Deus que constitui as lideranças, Deus que constitui a disciplina. E a disciplina ela é colocada através de pessoas também. Deus não veio aqui falar nada, Ele colocou para Moisés no dedo, no Pentateuco, o que Ele queria. Os 10 mandamentos é disciplina. Deuteronômio 28 resume toda a disciplina de Deus. Se atentamente ouvires a minha voz, obedeceres, comerás do melhor dessa terra. O que é disciplina? É uma regra, é uma conduta, é algo colocado em que você deve prestar obediência e atenção. Amém, pessoal? Outra coisa também sobre disciplina é a conduta, uma boa conduta. Por exemplo, na escola, pessoal, leve as crianças ao Ministério Infantil, por favor, tem vaga lá. Na escola requer uma disciplina. Por exemplo, a palavra, andei pensando após o culto da manhã e falei assim, poxa, a palavra disciplina, ela é aplicada, esquece a conduta ou a regra. A palavra disciplina, por exemplo, qual disciplina que você está fazendo agora? É uma matéria, entende? A disciplina também é uma matéria. E a matéria, para você ter êxito em passar no final do ano, no semestre, você precisa cumprir a disciplina dela. Aprender a matéria toda e no final fazer uma prova para atestar se você está apto a ter êxito naquela disciplina, que é a matéria. Você está entendendo? E não adianta, o Quirô está ali, ele um dia trouxe uma experiência para a gente, dizendo que ele se qualificou para matérias mais importantes. E na disciplina menos insignificante, que ele menos deu atenção, foi a que o reprovou, entendeu? Então toda disciplina é boa, e a gente pode dizer assim, não adianta obedecer somente o pastor, se não obedecer uma disciplina abaixo de você, que é um líder. Então não existe matéria máxima e mínima. Disciplina é disciplina em qualquer faixa etária, em qualquer hierarquia, tá entendendo, pessoal? Então disciplina requer a palavra obediência ao extremo, é mais ou menos radical, tem que ser radical.
não pode ser meio, como eu falei no último culto, ou o copo é cheio, o copo é vazio. A outra colocação, já andando aqui um pouquinho, de disciplina bíblica é caminho para a sabedoria. Então, quem quer ser sábio tem que obedecer à disciplina. Uma pessoa tola, ela burla a disciplina. Por exemplo, quem aqui tem uma atividade física e está no estágio de emagrecimento, etc. e tal, uma questão de saúde. Por exemplo, se você chegar no médico, fazer uma consulta médica, gente, é pouca gente exercitando, não? Quem aqui? Quem? Beleza, a formiga trabalha, lembra disso, né? Pastor Jorge também, acorda às 5h30 da manhã, né? Ele é incansável. Presta atenção, se você chegar a um médico com uma proposta de uma condição melhor de vida, saúde, etc. e tal, o médico vai te passar uma disciplina. A primeira disciplina ele vai dizer que você precisa se disciplinar a si próprio. Vai dizer, mas eu malho muito. Ele vai dizer, mas fecha a boca, sabe que vai comer. Então, uma pessoa que quer entrar numa fase de emagrecimento, de ter saúde plena no seu corpo físico, vai ter que ter uma disciplina. Tudo é lícito para ela, pode comer açaí todo dia, mas nem tudo me convém, né? Ela pode encher 10 colheres de açúcar num café, mas a disciplina vai fazer com que ela beba o café ou adoçado, com adoçante, ou sem açúcar, né? Então, disciplina, se a pessoa entrar numa disciplina, numa regra alimentar, ela vai ter que mudar o cardápio dela. Ela vai ter que tirar o bacon e vai ter que colocar salada. Você está entendendo? Então, para tudo na vida existe uma regra e disciplina, tanto física quanto espiritual. Deu para entender isso aqui, não? Sim ou não, pessoal? E existe disciplina para tudo, né? Então, um profissional da saúde, o teu professor está lá e te passa a tua série, está te passando uma disciplina, uma matéria. Ele estudou a físio, né? E entende que o músculo para crescer, para desenvolver, para crescer e etc e tal, precisa daquelas atividades. É uma disciplina que ele está lhe passando. Se você quiser um resultado, obedeça. Fora disso, enganará a si próprio. Entende? E existe todo esse nível de disciplina para a questão espiritual também, que é a que nós estamos falando aqui agora. A questão espiritual. Quem quer ter êxito com Deus? Seja um servo disciplinado. Quem quer receber mais de Deus? Receba a disciplina de Deus e pratique ela. Não adianta. Senão vai frequentar a igreja, vai frequentar 2 igrejas, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, mas não vai receber nada. Vai passar tempo. Entende, pessoal? Vai ser aquela pessoa que só vai na academia quando? Só quando é para renovar a matrícula, né? Eu estou indo para a academia, qual o dia? No dia de pagar, né? Então que possa ter validação e possa ter uma boa consciência hoje do que a gente vai falar. É muito profundo hoje, por isso que eu entrei aqui diferente de manhã, tentando aplicar o máximo aqui para vocês entenderem que até a lei do dicionário, algo reconhecido mundialmente, coloca para a gente o que é disciplina. Agora, um rebelde não vai praticar nada disso. Um rebelde, ele vai dizer assim, meu corpo, minha regra. O rebelde vai dizer assim, quem manda na minha vida sou eu. O rebelde, ele é um antagonista da disciplina, né? Tudo que a disciplina ele faz é o contrário, ok? E para não ficar sozinho, que ele não quer ir para o inferno sozinho, ele ainda vai arrastar alguma galera. Vamos caminhar então? Mateus capítulo 18, obrigado amigo, Mateus 18, verso 15. Disciplina, quer ver? Fica de pé, André. André Godoy. Quantos anos você tem, André? 50, mano? Caramba! Olhando para você e para o Tiago. Tiago? O cara está com 50, Tiago. Tá certo, Tiago, tá certo. Esse jovem aí, ó, é um cara disciplinado, aceitou tipo de correção, etc e tal. E esses dias ele chegou para mim e falou assim, pastor, 50 anos, ele é pai dos Godóis, é espalhado pela igreja aí, que ele é pai de multidões. Só que na igreja ele tem 3 filhos aqui, e o Eduardo que ainda não chegou, né? Patrick, eu sempre chamo de Eduardo, cara, a vida inteira, né? Será que é o próximo? E esse cara chegou para mim esse dia e falou assim, pastor, já eu vou te chamar e querer fazer um gabinete. Eu falei, o que houve? Eu quero entrar em corte. 50 anos, sabe o que é isso, corte? Ele quer orar com alguém para casar, não quer fornicar, não quer pegar, não quer fazer nada, quer andar na disciplina da igreja, andar em obediência. Você está entendendo? Olha só, louvável não é? Demais. Contrapartida, André, muito obrigado, tem uns foguentos aqui embaixo, que acha que não é necessário. A voz da experiência já errou a vida inteira. Talvez o que falta para muita gente é isso. Não aprende com os erros dos outros, quer pagar o preço dos seus erros. O cara está dizendo assim, pô, não adianta chegar até agora precisa fazer a coisa certa. Tem alguém comigo aí, não? Pessoal, acima de 40, levanta a mão aí, por favor. Acima de 40, solteiro, acima de 40, solteiro.
Não tem pouca gente, tem pouca gente. Dona Ima, a senhora está levantando a mão, Dona Ima? Dona Ima, sabe tem quantos anos? 70 aí? Dona Ima, vem cá que eu falei que a senhora ia sentar aqui, por favor. Senta aqui, ó. Cadu, sempre pega, você é responsável agora. A Dona Ima tem que sentar do seu lado, esse é o banco do INSS. Põe ela aí, Cadu, por favor. Coitada, Dona Ima, outro dia estava lá embaixo, lá, uma senhora, né? Lá embaixo, lá, e ela ficava assim comigo, assim, ó, querendo ver o culto e tal. Eu falei, Dona Ima, a senhora tem prioridade. Como é que na igreja a gente não vai exercer isso, Dona Ima? Dona Ima, quantos anos a senhora tem? 71? Não chamei o pastor Charles, falei com a senhora. 71? Tem lenha ainda? Tem lenha, gente. Viu que ela falou? Tem lenha? Tem, pastor. Irmão. Aí, pessoal, Dona Ilma e Jefferson, 71 também. O Jefferson, quem sabe? O Jefferson, pergunta se ela fala hebraico. Ai, Jesus. Momentos feijão. Vamos lá. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Chame atenção para o erro dele. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Interessante demais. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Chame a atenção para o seu erro. E se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo 2 ou 3 e fale novamente. E algumas traduções está dizendo 2 ou 3 testemunhas. Bem aqui está no final. 2 ou 3 e fale com ele novamente. Para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda ele recusar ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate esse irmão como gentil e como cobrador de impostos. Posterior, ele diz assim: diga a verdade, tudo que vocês ligar na terra é ligado no céu, e o que desligar da terra será desligado do céu. O que 2 ou mais concordar na terra será ligado no céu. A palavra de ligação é para exclusão ou aceitação, exclusão ou inclusão. A gente utiliza de uma forma apropriada do texto, porque a Bíblia permite isso, né? Irmão, preciso ligar contigo, fé, etc e tal. Mas a questão da parábola, ela foi criada para você dizer que alguém pode ficar do nosso lado, ou que alguém não pode estar do nosso lado devido aos seus jeitos, né? E as suas indisciplinas. Disciplinado é irmão, indisciplinado é gentil. Pode repetir comigo? Disciplinado é irmão, indisciplinado, que não aceita correção, é o que? Gentil, beleza? Agora, quando a gente fala de disciplina, a gente vai mexer em marimbondo, a gente vai mexer em casa de marimbondo, porque a disciplina é a coisa que a maioria dos pastores, pais, responsável por empresa, dono da empresa, não querem mexer. Qual o dono da empresa que vê um funcionário roubando e quer advertir esse funcionário? Ao mesmo tempo que ele pensa assim, mas eu estou com prova. Mas a justiça hoje, ela é tão a favor do funcionário, que possivelmente, mesmo ele tendo prova, o funcionário ainda pode ganhar. Então ele fica entre a cruz e a espada. Primeiro, vai ter tempo jurídico, vai ter advogado, etc. e tal. Porque corrigir o erro dá trabalho. Se um professor na escola quiser corrigir um aluno, ele pode sofrer de forma drástica uma revelia. O pai pode chegar e dizer: quem é você? Educação quem dou sou eu lá em casa. Parece que nós fomos subtraídos da palavra poder de usar autoridade. Parece que não podemos mais usar autoridade. Parece que é proibido hoje. Por isso que muitas pessoas não querem dar a cara para bater. Por exemplo, se alguém entrar para a política e querer agir de forma coesa, de forma singular, da parte de Deus, essa pessoa sofrerá perseguições pelo outro lado. Nós tivemos uma eleição agora recente, em que a eleição mostrou para a gente que o nosso país é dividido. 50% para um lado, 50% para o outro. E país dividido também não prospera, assim como uma casa dividida não prospera. Tudo que se divide opiniões não prospera.
Ou é uma ou não é nada. Está comigo aí, não? E corrigir dá trabalho, por quê? Imagine eu corrigir alguém aqui na igreja. Imagine, um pai, uma mãe e 3 filhos. Um filho erra e peca feio. E eu pratico tudo isso que a Bíblia está dizendo aqui. Vou até ele e falo, ô meu irmão, você não pode continuar com esse erro. Ele, pastor, você não me manda. Aí eu vou dizer, continua a errar. Vem cá, Rodrigo, vem cá, Eduardo, deixamos 2. É só uma colocação. Aí chamamos viu, servo obediente, irmão? Olha o nível do cara. Ele tá ou não está na beca, mano? Tá pastorzão, mano. Caramba. E aí, chama os 2 e fala assim, Eduardo, Rodrigo, vem cá, por favor. Eu preciso que vocês sejam minha testemunha de um assunto. Eu vou me proteger. Eu vou dizer, já corrigi esse jovem aqui, já falei com ele que a ação dele é uma ação no qual nos prejudica muito, o nosso testemunho e o nosso zelo, né? E a nossa ética disciplinar. Então, eu queria chamar você aqui. E ele continua ainda errando. O que eu faço? Agora já fui até ele diretamente, já fui até ele com testemunha. Agora eu vou fazer um culto desse aqui, uma assembleia, uma coisa de ata, ou chamar os servos da igreja e dizer assim, o nosso irmão está desconstituído da membresia, tá, de obreiros dessa igreja, né? Hoje, a disciplina é tão inválida que se você falar isso hoje, você sofre até ação judicial. Você foi excluso da igreja, etc e tal. Uma vez eu coloquei alguma opinião aqui, tinha uns advogados bestalhão na internet, que já até passaram por aqui, dizendo assim, se alguém tiver sofrendo um ex-homossexual que deu um testemunho aqui, foi para o encontro e tal, e largou tudo, aí esse advogado chamou, botando direct para todo mundo, se alguém estiver sofrendo algum tipo de pressão psicológica, né, espiritual, ou sei lá o que, na igreja, me chame, um direct. Olha só, irmãos, então você não pode nem aplicar uma disciplina de santidade, porque existe alguém por detrás que quer agir de má fé contigo. E a disciplina dá trabalho. Se você chegar e mexer com um filho desse, no qual o pai e a mãe aqui, é arriscado o pai e a mãe falar assim, vou sair, porque mexeu no meu filho. E é tão real a disciplina, que eu entendo que um pai e uma mãe, ele tem voz, mas o pai e a mãe jamais pode anular uma voz de um pastor, de um líder, de um professor. Eu jamais posso chegar num colégio e falar assim, ô diretor, você deu uma disciplina à minha filha, é para eu fazer. Qual o papel dele? Ser os meus olhos aonde eu não estou. Na minha ausência ele comanda. E eu tenho que entender que existem pessoas que foram levantadas por Deus para agir cooperando, ajuntando, não espalhando comigo. Até porque quando é carne, fica uma coisa meia pegajosa para a gente fala, é meu, etc e tal. Então às vezes é bom deixar que outros corrijam, né? Porque a gente tira o nosso senso da parcialidade. É meu filho, não sei o que, é minha filha, etc e tal. Então é bom deixar que outros façam, porque não é a gente. Está entendendo, pessoal? Então, se você mexer hoje num filho de alguém, é arriscado você magoar profundamente o coração do pai. Por quê? Porque ele é pai da mãe. Por quê? Porque é mãe da tia. Por quê? Porque é tia do avô. Porque é avô. Está entendendo? Então, a disciplina nenhum pastor hoje mais quer fazer. Por quê? Porque disciplina você tira membro da igreja. E tirando membro você tira dízimo, você tira oferta, você tira pessoas. A cadeira fica vazia e para muitos pastores parece uma vergonha a cadeira vazia. Você está entendendo? Então a disciplina dá trabalho, ela mexe. A disciplina você tem que ser aquilo que você falou do início até o fim, você não pode mudar. Porque uma vez que você falou que não compactua com tal pecado, se você mudar num 6º mês do ano, as pessoas vão dizer, olha lá, esse pastor é meio firme, não, olha lá, está dizendo, está mudando de ideia já mudou. Está comigo aqui? Não. Então uma disciplina que é uma consciência do que você quer, do que Deus te chamou para fazer. Está comigo, entendendo? A disciplina, ela mexe com muitas pessoas, é mais fácil as pessoas dizerem assim, vou fazer vista grossa, entendeu? Deixa que Deus cuida, né? A gente fala assim, não, deixa que Deus trata. Amigo, aquilo que Deus mandou eu olhar, sou eu responsável de corrigir. Se Deus quisesse corrigir, Ele tinha feito. Agora, se Deus falou, meu filho, olha o que está acontecendo. Se Deus botou debaixo dos meus olhos, então a responsabilidade já não é mais de Deus, agora é de mim. Ou eu não vou exercer a autoridade cujo qual Deus colocou. Você está entendendo? Perfeitamente não, irmãos? Agora, quando o texto diz para a gente que há níveis aqui de disciplina, o texto está dizendo, Danilo, que a primeira disciplina é você corrigir a pessoa. Por exemplo, no verso 15 ele diz, se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame a atenção do seu erro. Se ele ouvir, você terá recuperado. Não basta eu querer recuperá-lo, ele querer ajudá-lo e querer fazer a consciência, né? E a estabilidade emocional entre a gente, espiritual, a harmonia.
Tem que haver um desejo dele, por isso que vai se criar os 70 vezes 7. Imagina um Pedro dizendo assim: Senhor, mas tudo bem, tá, entendi, se ele pecar eu perdoo, etc e tal, mas qual o limite para isso? Imagine Pedro quando não colocar limite. E agora o Senhor vai dizer: se pecar, vai até ele e corrija, vai até ele e adverte ele direto. Ou seja, Deus está dando uma condição de a gente não cair na mão de tribunal. Rapaz, pregando essa palavra de manhã, o que veio de gente me procurar com ações assim parecidas, chegou um rapaz e falou assim: poxa pastor, ele estava sentado aqui, uma pessoa com um dividendo dele muito, muito alto, devendo dinheiro, ele recurso, ele sentado do outro lado, e ele falou assim: poxa pastor, tudo que você pregou, eu não queria te trazer dor de cabeça, etc e tal, até porque eu sou maduro, ele é maduro. A gente na condição de pastor tem que fazer essa intermediação também, né? Tentar apaziguar, tentar qualificar e fazer com que eles se alinhem e se entendam, né? A outra questão, de manhã, uma pessoa lá chegou em lágrimas e disse assim: depois da mensagem de hoje eu decidi tomar uma postura e tal, e abriu o coração para mim do que estava passando, e ela colocou uma questão neutra pra caramba, foi chamado para um problema, e eu falei: minha filha, você está sendo parcial, você está escolhendo um lado, né? E veio colocar umas questões, acusar umas coisas, etc, outro. Já fiz logo o que eu pratiquei aqui no culto, chamei ela particular, e ela não consistiu em entender, aí já chamei 2 testemunhas para ela. Aí a testemunha desbaratou o que ela estava pensando, e falou: não, eu sei disso aí, eu compactuo disso aí, etc e tal. Como é positivo o poder da testemunha? Sabe que num tribunal o que o juiz mais quer é testemunha, porque testemunha é prova viva do fato, e é sempre bom. Por que o texto agora coloca testemunha? Porque o irmão não te ouviu, o irmão não te ouviu, e se ele sair, se você não ajudar, sabe o que ele vai dizer? Ninguém me ajuda. Ele está numa boa, você chegou até ele e falou: filhão, sai dessa vida, larga esse pecado, larga esse vício, etc e tal. Aí ele se desvia, não quer te ouvir, mas lá fora ele fala: aquela igreja é farsa, ninguém me ajuda, ninguém me procura. Mas o pessoal foi até ele, o pessoal tentou, o líder ligou, e ele fala: o líder me ligou uma vez só, tu quer que o quê? O cara morra por você? O cara tem vida própria também. Às vezes é bom você aproveitar o primeiro sinal, porque nem sempre a mesma oportunidade bate na porta 2 vezes. E aí o líder liga, o pastor liga, etc e tal, e a pessoa ela não guarda a memória, ela desvia, etc e tal, e começa a falar o sentimento dela. A pessoa com dor de cotovelo, irmão, ela inventa uma história que parece verdade, e ela costuma contar a história 2, 3 vezes, você fala assim: cara, eu acho que é verdade, porque é tão bem contada que você fala: rapaz, essa pessoa tem razão. E com esse veneno, a serpente tem pegado muitas pessoas que estão ouvindo aquilo que é mentira, como se fosse verdade. Por que o texto diz aqui, chama testemunha? Por quê? Porque ela vai legar e vai dizer para você que você não tentou ajudar, etc e tal. Aí você faz o que eu fiz hoje, chamei a testemunha forte, que estava no processo, falei para ela assim: ô fulano, nós não fizemos tudo? Fizemos, mostrou mensagem, mostrou o dia, etc e tal. Aí ela ficou com um carão de craquinas, tipo assim: ia lá, dei mole, me perdoa, não sabia que era assim. Então o que mais tem é pessoas entrando no ringue onde não foi chamada, querendo ser parcial, escolher o lado, e geralmente é escolhido o lado que mais está sofrendo, A questão do sofrimento é uma consciência humana. Por exemplo, tem um carro batido, né? Tem um neném precisando de socorro, uma criança, e um jovem, dona Ilma, de 71 anos. Qual a questão do bombeiro? Vai salvar quem? O bombeiro vai querer salvar quem? A criança, amigo. E parece que a gente está querendo espiritualizar essas coisas, entendeu? O bombeiro vai dizer o quê? Já viveu demais, vamos salvar essa criança. A gente escolhe parcial. Só que a dona Ilma e uma criança tem o mesmo valor perante a Deus. O mesmo valor perante a Deus. Então, para a gente não cair nas artimanhas de Satanás, não escolha lado, até que você saiba das coisas corretas, porque tem mais pessoas julgando de fora, sem saber o conteúdo, e julgando pela capa. Me disseram, me falaram e me contaram, tudo fábulas satânicas, demoníacas. Alguém pode dizer um amém? Amém. Quando você chama uma testemunha, seja num trabalho, irmão, seja em casa, em alguma ação, quando você chama uma testemunha, num trabalho, levantar uma falsa acusação contra você, chama uma testemunha, cola com ela e fala, e ela vai te defender numa questão que possa vir ser
grave no futuro, ela vai ser tua testemunha ocular, ela vai ser aquilo que você precisa, né? Não é um ajudador, é uma pessoa correta, no qual sabe da sua situação, sabe da verdade e vai estar bem presente quando você precisar. Então ele dá um conselho muito prático para a gente: chama a testemunha, porque depois vai querer te afamar. Falei de manhã, torno a repetir uma coisa bem simples. Esses pivetes que passam em igreja, querem que o pastor entre na doutrina deles, né? Que mandam no pai e querem mandar nas autoridades espirituais, né? Levanta o dedo para o pai e quer levantar o dedo aqui. Eu conheço uma pessoa que é pirralha, xingou até o pai na minha frente uma vez que eu fui fazer uma reconciliação. Aí pensa que, porque faz com o pai, vai fazer aqui o caldo engrossa, irmão. Aqui a gente tem vida com Deus e temos caráter, etc e tal, aplico para todo mundo, Falei de manhã, torno a repetir: se o pastor abrisse o baú, Léo, do altar e falasse o motivo que cada um saiu, a igreja ia ficar assustada. Eu queria que cada um que saiu falasse dos seus pecados, falasse das suas falhas, e falasse de como foi rebelde, mas não falam. Mas eles têm um discurso, uma lábia, um mel debaixo da língua, mas quando você engole, é fel. E é tão real que você tem que manter essa ética, tão real. Eu prego disciplina. Eu acho que o nosso chamado ministerial é disciplina. Eu acho que o sucesso é disciplina. Ontem eu estava com uma jovem, não sei se ela está aqui, ela mandou uma mensagem para mim, e sem saber o tema, ela falou: pastor, mediante toda a obediência que eu tenho prestado e servido a Deus, através das palavras que saem da sua boca, através da vida de cada um dos pastores, eu estou aqui para comunicar que estou realizando o meu melhor sonho da minha vida. Eu e meu marido estamos morando na nossa casa nova, própria, que nós compramos. Ela entendeu que conseguir o extraordinário, viver o extraordinário, é debaixo de obediência. Tem gente querendo entrar, irmãos, 12 espias foram enviados à terra, somente 2 foram obedientes. Às vezes obediente não é você ir à terra, mas é vir com relatório. Discurso, irmão, de ódio todo mundo tem. Discurso que não vai dar, todo mundo tem. Deus não está pedindo o seu discurso negativo. Deus está mandando você olhar a terra e fazer aquilo no qual Ele mandou você fazer. Os 2 espios chegam com relatório, eles são obedientes, eles são disciplinados. E o povo tenta inflamar dizendo assim: mas tem gigante. E aí Josué e Caleb levanta e diz: o povo se cala. Se Deus mandou, Ele garante. Se Deus disse, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Se tem uma geração, é a geração de hoje. Eu digo aqui, está em câmera, ao vivo, está em culto, tudo. Eu conheço muitas pessoas rebeldes que saíram da igreja. Eu conheço pessoas rebeldes na sua própria vida mesmo. Rebelde para com Deus, rebelde para com os pais, rebelde para com a vida, rebelde de si próprio, cheio de egoísmo, cheio de egocêntrico, etc e tal. Acham que o discurso que eu prego aqui é um discurso difícil de lidar, difícil de engolir. Mas na verdade difícil de engolir tinha que ser o pecado que eles cometem. Esse que devia de engolir, porque todo aquele que não aceita a disciplina é pesado para ele. Se eu enxergar a disciplina de Deus como pesado, eu não vou aceitar, eu vou estar com ódio de Deus, dizer: que Deus é esse, poxa, Deus é ruim demais. Agora, se eu entender que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, não falada, porque todo mundo canta versículo, canta música, mas ela praticada. Se eu entender, o Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam e contribuem juntamente para os que amam a Deus e andam segundo o seu decreto, andam segundo a sua disciplina. Se eu ando em disciplina, até o impossível acontece na minha vida. Se eu ando em disciplina, até o que não era para mim acaba sendo. Lembra do que eu falei, que aquilo que a gente queria, conseguimos? É um sonho, de muito tempo. Em plena pandemia, estava sendo montado, e eu nem sabia que existia. A disciplina atrai, a disciplina faz com que pessoas montem aquilo que é para você. Se você anda em disciplina, há algo sendo preparado já para você há muito tempo. Se você anda em disciplina, existem lugares no qual Deus vai te colocar, que Ele já existe, e a sua obediência vai te impulsionar para lá. Na verdade, existe um vento chamado vento da disciplina. Se você é obediente, Deus vai empurrando, vai te projetando, Deus vai te levando, e não é pela força do seu braço, mas é pela tua obediência. Obediência, ela é a diferença de quem serve a Deus e não serve a Deus. Ao contrário da obediência, eu diria que os desobedientes, mas a palavra desobediente machuca muita gente, então eu colocaria os indisciplinados, né? Aqueles que falam que vão fazer dieta e não fazem, aqueles que falam que vão melhorar alguma coisa e não melhoram, são indisciplinados, eles vivem de fala e a atitude é zero.
Agora, quando ele manda chamar a testemunha, ele diz, chama a testemunha para quê? Para você se proteger. Agora, uma chave que eu peguei aqui de manhã, e quero atribuir à igreja também nessa noite, pergunta para mim qual é? É que essa palavra de testemunha, ela te protege. Porque, por exemplo, Daniel, fica de pé, por favor, fica de pé. Eu vi Daniel, por exemplo, Daniel fumando, né? Daniel está fumando. E aí eu falo assim, caraca, o Daniel está com colete da consolidação na igreja. Caraca, o Daniel está fumando um baseado, olha aí, cara. Cara de maconheiro dele, caramba. E aí eu vou e não vou até o Daniel. Lembra que eu falei que o que eu vi, eu tenho como corrigir, Deus me deu essa autoridade. Aí eu não corrigi o Daniel, Léo. O que eu faço? Caraca, ô Rodrigo, caraca, eu confio em você, tu é um líder. Deixa eu te falar um negócio. Eu vi bem o Daniel com baseado na mão, cara. Entendeu? Aí eu chego para outro líder de confiança e falo assim, pô Eduardo, caraca, o que a gente vai fazer, mano? Eu vi o Daniel com baseado na mão. E aí, de repente, um desses líderes também coloca para outro, eu vou arrumando mais fala. Para eu não cair na linguagem no qual eu estou colocando aqui, qual o papel que eu participei aqui agora para ser para a igreja? Eu sou um fofoqueiro. O que é fofoca? Aquele que não tem a disponibilidade de matar lá e de chegar até a pessoa. Ele não tem caráter, mas ele tem caráter para fazer fofoca em nome dos outros. Ele chega e fala, pô, eu vi o fulano errando, por que você não foi lá e corrigiu? Deus não botou na tua vista? Deus não botou você para enxergar? Então vai lá e corrige a pessoa. Corrige no amor, fala, pô irmão, o que você está fazendo? Pô, eu vi você no culto lá, pô, senti uma firmeza em você, etc e tal. Pô, não é condizente, você está no culto e está aqui, o que aconteceu, cara? Procura seu líder, seu pastor, precisa de uma ajuda, etc e tal. Agora, se eu não me proteger falando com ele direto, isso vai ficar engasgado em mim e eu vou querer vomitar em alguém. Obrigado, Daniel. Deus se proteja, viu? Eu vou descarregar em alguém, eu vou me tornar um indisciplinado, um fofoqueiro, ok? Então, essa parábola é muito mais, gastaríamos aqui 4 horas de uma vigília para ficar somente nessa parábola, porque essa parábola nos dá semente de vitória para a nossa vida. Por exemplo, todo mundo vai ter atrito com todo mundo, no trabalho, em casa, etc, qualquer lugar. Nós iremos ver erro, e hoje para corrigir o erro, sabe o que a gente ganha? O nome, Soninha? Acusador. Está me apontando. Se a gente corrigir um erro hoje dos Nutellas, eles vão falar que a gente está apontando eles e acusando eles. Então a questão do erro hoje, da disciplina, ela é muito mal vista. Por quê? Porque a repreensão que a disciplina requer, eles vão dizer que a gente está julgando eles. Ah, você está me julgando? Não, cara, não é julgamento, é correção. Julgamento, se eu fosse, botasse o dedo em você, etc e tal, dissesse você é um sem vergonha, etc e tal, e não mostrasse uma solução. O que é julgamento? Quando eu só aponto os defeitos e não aponto um caminho. Mas o que é ajuda, irmão? O que nos torna julgamento? Quando eu dou a mão e falo, cara, sai dessa, eu te ajudo, por favor, vamos lá. Você está entendendo? Mas a disciplina hoje é dada como julgamento para muita gente. 2 pessoas podem dizer amém? E a palavra é tão forte que ele chama a testemunha para enfatizar. Por quê? Porque depois que viver no erro e sair da sua vida, sair de qualquer meio seu, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar tudo contra você. Mas você tem uma testemunha para te defender, e essa testemunha ocular vai dizer, não era, eu estava com a pessoa, etc e tal, a história é essa. Então, a Bíblia é rica em detalhe para nós. A Bíblia nos fortalece a caminhar em fé e não desistir da fé, e não desistir de pessoas. Não desistir de ambiente no qual a gente quer largar. Por quê? Porque a verdade sempre vem à tona. A mentira parece que às vezes vai reinar, mas a mentira, ela é uma mentira. Porque quem mente tem que falar outra verdade, outra mentira para sustentar a antiga. Mas a verdade ela perpetua. E Deus justifica a sua verdade. Amém, pessoal? A outra questão que ele diz sobre essa disciplina, comunicar a pessoa direta, ou talvez chamar uma testemunha, ele é bem sucinto quando ele diz, olha, se vocês levarem a igreja, não resolver com testemunho, e levar a igreja, e mesmo assim esse irmão sendo exposto, que todo mundo tem medo é ser exposto na igreja, né? Mas as pessoas só são expostas quando não obedecem o primeiro e o segundo estágio. Davi errou, não obedeceu o primeiro estágio, não obedeceu o segundo, Natan chega e rasga o sol de Israel perante a ele. E a gente falta de Bíblia e não conhece isso. Quer ser preservado? Faça o que é certo. Não quer ser exposto? Faça o que é correto, o que ele é mandado. E aí a pessoa é levada à igreja. É levada à igreja o seguinte, eu faço uma assembleia e digo, pessoal, o irmão fulano de tal, Daniel, não abandonou o pecado, no qual eu corrigi ele diretamente, chamei que testemunha, e agora estou tirando o colete do Daniel aqui, estou dizendo que ele aqui no nosso meio é um rebelde, um gentil, e não está de acordo com a nossa disciplina espiritual. Toda a igreja concorda? Amém. Excluímos ele.
Se ele vai embora ou não, o problema é dele, excluímos ele. E a Bíblia manda fazer isso. E agora, cadê o caráter para a gente fazer isso? O rebelde é tão rebelde, quando você fala assim, fulano, você errou, já estamos tentando te corrigir, etc e tal. Você coloca o cara num banco. Parece que ele vira um demônio no banco, irmão. Ele não anota mais palavra nenhuma, ele põe dúvida do que você fala, ele começa a questionar você, começa agora a buscar fundo histórico, ele começa agora a dizer, eu sou de não sei o que, o pensamento, teologia tal, começa a ler muitos livros, ele descredibiliza você, porque a rebeldia dele torna ele cego. É algo que a gente pega direto. Eu estou dizendo nas questões espirituais, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Nas questões espirituais. E hoje é raridade alguém colocar em banco. O Léo está aí, na frente aqui. O que eu mais cobro no altar é o que, Léo? Santidade. Santidade. E a quarta-feira passada eu estava aqui, esse negócio montado. Aí eu cheguei e falei assim, o negócio está montado, está com luz acesa ali. Quarta-feira, aquele culto punk. Falei, Sérgio, vê o que houve aí com o menino que está de folga aqui. Porque se o cara faltou a escala dele por indisciplina, para mim vai ficar 2 mesão no banco, tranquilo, 3 mesão. Ele vai ficar de bico chato, ele tem um histórico que nunca faltou. Irmão, quem vive de passado é museu, estou querendo saber hoje, estava escalado? Deu satisfação, errou, não quis vir, etc e tal. O Léo me deu satisfação, falou, pastor, foi erro meu. Erro meu. Eu falei, então você, Léo, fica no banco, está aí no banco. A gente fica preocupado, ele sabe, já está com a gente desde a fundação, o quanto eu tenho zelo pelo altar, o quanto eu já tive monstros no altar aqui, monstro mesmo, pessoas cruéis aqui, fomentando, trazendo disse-me-disse, etc e tal. Eu já falei para ele, Léo, a minha vontade nesse momento agora, momentos assim, eu falei, é zerar todo mundo, mas tem muita gente boa também no altar, tem muita gente boa. Na Real Botinha, quando eu vi uns levitas, um quase comendo o outro, siri na lata, sabe o que eu fiz? Desliguei a banda toda, eu coloquei playback e eu cantei. Sabe qual é o nosso problema? A gente, para não ficar em falta, a gente coloca indisciplinado. Tudo que não tem disciplina, Deus se isola disso. Deus, ele habita na disciplina. Se tem um nome para dizer quem é Deus, é disciplina. Deus é ético, Deus é leal, Deus é fiel. E os disciplinados precisam ser igual ao Pai. Tem alguém comigo, não? Tem alguém comigo, não? Diga amém, irmãos. A disciplina traz ordem, irmãos. Ei, imagine uma igreja com a quantidade que a gente tem. Mais uma vez o nosso número aqui passou de 1000 pelos meus cálculos aqui. Imagine se a gente tiver uma igreja, por exemplo, cheio de jovem aqui, 18 anos, 17 anos, incrível Hulk, né? Toda hora, as jovens tudo bonitinho, as meninas de hoje, irmão, tudo bonito, os jovens tudo bonito, os homens de hoje tudo bonito. Já pensou? Ia ser um pega-pega na igreja. Já pensou? O cara bonitão, mais bonito da turma, né? Ele ia namorar com uma menina e falar, pastor, não é essa não, e com outra não é essa não. E um ano ele ia ter 6 namoradas. E sabe que mulher traída, ela se junta, né? Ela se junta, né? Ela se junta, ela se arma alguma arapuca. Imagine um banco da frente, as 6 namoradas do cara, né? Ele ia chegar na igreja todo posudo, né? Gostosão, lá, já peguei geral, entendeu? Já pensou como ia ser se não é uma igreja que tem corte? Se não é uma igreja que planeja o tempo certo, como eu falei do André, se não é uma igreja que pega com coerência. Tem gente que não aceita corte, tem gente que não aceita corte. Na minha cabeça é o seguinte, o cara que não quer cortejar, quer sarrar, quer fornicar, quer pegar. É ou não é? Sim ou não? E possivelmente se masturba. É ou não é, irmão? Corte é santidade, é propósito, irmão. Não é algo estabelecido pelo pastor Alexandre, é algo bíblico, irmãos. É algo bíblico, é o tempo, é o conhecimento. É o tempo que Maria e José tiveram, irmãos. Maria e José, o texto de Lucas e texto de Mateus capítulo 1, diz que eles só tiveram relações sexuais após Jesus nascer. Que eu entenda, após o casamento eu estou habilitado. No período de santidade eu não posso tocar naquilo que não é para ser tocado. Está comigo, irmãos? Pronto, é isso, irmãos. É isso. E a maioria de nós líderes caiu nisso, falhou nisso. Teve relações, Rafael, antes de casar? Ficou em santidade? Sério? 3 anos de santidade? Sem um beijo na boca? Aí, irmãos. Olha o exemplo. Agora o cara é doutor, bacharelado em santidade. Porque ele tem autoridade para falar. Alguém vai dizer assim, mas eu não consigo me conter. Ele vai dizer, frouxo. Você consegue sim, quando quer consegue. Você está entendendo? Aquilo que eu venço, eu me torno o Senhor sobre aquilo.
Eu não deixo a minha fraqueza me dominar, eu domino ela, entendeu? Dá para viver uma vida de santidade? Dá para viver uma vida de santidade. Quem alimenta a carne vai ser alimentado por ela. Quem alimenta a carne vai colher o fruto da carne. Quem alimenta o espírito vai colher o fruto do espírito. Está comigo aí, não? Então a disciplina traz ordem, irmãos. A ética de santidade traz ordem. A maioria dos líderes de jovens, meu irmão, eu botei pressão. Casa logo, casa logo, casa logo. Todos eles, por quê, irmãos? Porque é ela, é. Aí o Bruno Molina falou, ele está aqui? Não. Aí o Bruno Molina, não, pastor, só daqui a 3 anos. Vai ficar com mão aqui, mão lá? Não. Você tem um carro com vidro escuro, você é um cara bonito, ela também. Vocês se amam, se gostam? Não. E eu vi em 9 anos pessoas que eu falei assim, esse não cai. Caíram. Ninguém, irmão. E vou falar para você, glória a Deus que é uma coisa boa. Está mostrando a atração. Se o cara não tivesse esse desejo de falar, isso, a coca é fanta, mano. Não, pastor, eu respeito ela. Aí eu pergunto logo, irmão, tem vontade? Eu já testo logo aquele ponto ali. Pastor, não tem não. Fala, rapaz. O cara tem que arder em desejo. Pastor, não estou aguentando. Vou pegar essa menina, vou arregaçar, vou. Aí eu falo assim, calma. Aí eu falo assim, aí dentro de mim assim, ai, glória a Deus, Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia. Aí eu caio no meu senso normal, né? Não demonstro isso, falo assim, ô irmão, toma vergonha essa cara, né? Mas por dentro assim, aleluia, glória a Deus, macho, alfa, isso aí, quebra tudo. Aí, irmão, guarda que tem disciplina, tem que saber a hora. Mas dentro de mim, assim, né? Comemorando demais. Você pegou uma menina que eu estava namorando, falou assim, pastor, não estou aguentando mais, pastor. Aí eu falei, Jesus, ô irmã, você está com fogo, irmã. Mas dentro assim, graças a Deus, porque hoje já pensou, a mulher não tem desejo, daqui a pouco você vai falar, pastor, aqui eu não gosto de homem não. Então quando aflorece um desejo pelo aquilo que é natural, a gente fica feliz no dia de hoje, comemora, irmão. Bota para casar lá, vai. É igual assim, a gente fala que a Gal, quando for para orar aqui na igreja, não tem corte para Gal. A Gal é fundadora da igreja, então a Gal já merece casar direto. Assim como muitos outros também. Por exemplo, a Camilete. A Camilete não vai ter oração, irmão. Camilete vai ser o tipo aquilo assim, Deus apresentou, né, a Eva, a Adão, e Adão falou assim, osso, carne, vem, pum, pronto, acabou. Assina um papel e pronto, acabou. Está comigo aí, irmã? Viu? Tenha vontade quem espera, viu? Aleluia. Gente, quantos anos, Camilete? 29 anos. Morena, bombom, é isso? Empreendedora, fiel, mulher de Deus, né? Ah, irmão. Olha o tamanho da boca dessa menina. Você vai beijar muito, irmão. O varão que gosta de boca para beijar, irmão, achou, meu irmão. Olha a lapada de beijo dela, mano. Vai beijar, que é uma beleza. Você tem a quantidade de dente certo na boca, Camila? Dente bonito, irmão. Olha só que dente bonito dela. Ela não é, cara. Dente bonito, cara. Tá ficando vermelho? Não pode, não. Você é marrom bombom, esqueceu? É? Quando a Camila casar, é feriado para nós, mano. Mas quando a Camila casar, a gente vai dizer assim, Senhor, combati o bom combate, né? Imagina que se a Camila casar com um cara mais minguado. O cara vai ligar, pastor, me tira daqui, por favor. Irmão, se vira. Se vira. Ai. Agora, a questão da disciplina é uma coisa muito importante. Quer voltar tudo. A questão da disciplina é muito importante porque ela torna a igreja pura. A gente conhece essas falas, vocês me conhecem muito bem. Eu acho que quem está na Rehoboth há muito tempo vê que a pregação sempre foi a mesma tônica. E a disciplina, ela traz pureza. Ela traz o despertar de santidade. A disciplina traz a existência de Deus para o meio da igreja. Deus é um santo. Quando o Senhor vai fazer milagre, Ele vai dizer para Josué, Josué, santificai-vos, amanhã fará maravilha no meio de vós. Como um jovem purificará o seu coração, Salmo 119, obedecendo a lei do Senhor, a disciplina do Senhor.
Então disciplina parece que para muitas pessoas é ruim, amarga. O pastor está dizendo isso porque ele é casado. Não é isso, irmão. Minha vez já passou, irmãos. Mas é a sua, é o seu momento. E por falar na palavra solteiro, irmão, é uma fase extraordinária que você nunca mais vai ter na sua vida. Há um rodízio na churrascaria Rio Sul, irmãos. R$ 79,90, solteiro você vai, combinando ou não combinando, bota no cartãozão, você vai, come lá, beleza. Irmão, agora tu começou a namorar, você fala, caraca, R$ 79,90 vezes 2, mais 10%, e a varoa bebe 4 Coca-Cola, você vai ficar fazendo cálculo. Você não vai sair, irmão. Você não vai sair, entendeu? Você vai fazer cálculo. Então essa vida de solteiro é uma vida para você ir para Noronha sozinho, irmão. Vou tirar onda, vou para Noronha. E vai sozinho, vou não, lá tem golfinho, vou tirar foto com golfinho, né? Você vai usufruir desse momento. E é um momento único, é uma fase que jamais vai voltar. A mesma fase também quando o cara casa, sem filhos. Ele vai aproveitar do momento de casamento, que quando tiver filho não vai aproveitar da mesma forma. Então a gente precisa respeitar as nossas fases. Alguém pode dizer amém? Amém. Avançando um pouquinho, Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecador, ou por algum pecado, desculpa, vocês que são guiados pelo Espírito, é isso? Vocês são guiados pelo... Deve com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide-se para que não seja tentado, ou não ser tentado. Muito importante colocar essa fala de Paulo aos galáticos, aos irmãos de Gálatas, por quê? Ele manda aplicar a mansidão, mas mansidão não é ser um cara calmo, pacífico também, mas a mansidão é domínio próprio, não mexer o exterior, ter um autocontrole interno, saber o que você quer. E está explicado no texto a palavra mansidão, dessa coisa de variação, por quê? Olha como é que termina o texto, e cada um cuide para que não seja o quê? Tentado. Lembra do que eu falei? O mundo de hoje é tão fantasioso, parece que nós voltamos ao Jardim do Éden de novo. De que forma voltamos ao Jardim do Éden? Parece que a voz de Deus, de falar muito tempo no jardim, as pessoas têm se acostumado. Aí me chega uma serpente e fala tudo aquilo que, na verdade, eu quero ouvir, eu acabo dando mais crédito à serpente do que à voz de Deus. Existem muitas pessoas que estão caindo nisso aqui, achando que vão cuidar de pessoas, achando que vão salvar as pessoas e se tornando um igual a elas. Olha o que o texto diz, olha o que o texto diz, cuidado para vocês não cair. O fulano é muito bom, mas o paladar dele está aguçado. Baixou sobre ele um espírito indisciplinado, no qual ele vai lhe convencer, e você vai acabar acreditando na mentira dele como se fosse verdade. Então Paulo abre nossos olhos para dizer assim, cuide para não ser tentado. O que é não ser tentado? Cuidado para você achar que você é um super-homem e ir lá e pegar. Eu já te falei a ordem correta da parábola do bom samaritano. Eu sei que tem muitas aplicações, mas uma delas de verdade é que passou o pastor de lado, né? O sacerdote de lado, e passou o levita de lado, o texto diz largo de longe, mas veio o bom samaritano. Você sabe que aquele cara daquela parábola que foi colocado ali como foi roubado, né? Os salteadores o roubaram. Você sabe que existe um caminho mais solícito para ele fazer, um caminho da disciplina, mas ele quis pegar uma atalho, ele entrou na rota mais curta, mas a rota mais perigosa. Então quando o texto diz, não é que o sacerdote levita apenas não queria o pegar por causa do serviço, muitas aplicações assim. Mas também eu não tenho que entrar em rota, não tenho que me expor. Eu vou ter que ir lá na boate para ganhar o fulano, não. Eu não preciso me expor, baixar o meu nível para tentar recuperar. Talvez se o sacerdote levita tivesse ido até essa pessoa, talvez eles também teriam sido roubados, espancados e quase levados à morte. Mas só tem um que pode resgatar aonde a gente não consegue fazer. Às vezes a nossa mão vai e acaba atrapalhando, mas quando a mão de Deus, o bom samaritano, ele entra na rota, ele é o caminho, ele vai percorrer o caminho dentro do atalho, ele vai lá e resgata aquela ovelha, ele vai lá e resgata aquela vida que a gente não consegue. Então devemos pedir discernimento para aqueles que saíram da rota no atalho, para nós não se tornarmos um com ele, para saber se sou eu que vai resgatar ou se é Deus que tem o poder para tirar. Tem muita gente querendo roubar o lugar de Deus. Eu vou lá, eu vou no inferno, vou roubar. Tiago, eu vou no inferno e vou tirar. Vou no inferno, cuidado, irmãos. Porque o inferno ele só tem uma ficha de entrada, ninguém tem a ficha de saída. Entrou no inferno, você não sabe a senha para sair de lá. Está comigo ou não? Então muito cuidado para você não se desviar tentando recuperar.
Ame o mundo inteiro, salve o mundo inteiro, mas conserve a sua alma. E o que adianta ganhar todos e perder a si próprio? Tem muita gente querendo resgatar e ficando por lá. Está entendendo? Está entendendo, irmãos? E esse versículo é um bom versículo para nós estudarmos aí. Paulo ele vai dizer também, Epístola de Tito, capítulo 3, versos de número 10, por favor. Tito 3:10. 3:10. Ô André, eu vou falar da versão NVT e depois eu vou para a corrigida, tá legal? Porque existe uma palavra herege, que eu quero atribuir ela aqui. Verso 10 e 11, André, vamos lá. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam uma primeira vez e uma segunda, depois disso, não se relacione mais com... Cara, que incrível. Já chamei a atenção uma vez, a outra uma vez, a gente fala, não, vou até o fim debaixo d'água. Como é que você vai lutar por quem não quer lutar? Fala para o médico, se um paciente quer morrer, se o médico faz alguma coisa. O médico vai dizer para você, meu filho, lute, mexa-se. O cara está em coma, não se mexe, está em coma, vai ficar dali. Se o cara está em coma, quer acordar, o médico vai diminuir a dosagem e vai recuperá-lo. Eu preciso de um sinal, irmãos. Existe o pecador, e existe o pecador que precisa de ajuda. Mas tem pecador que não quer ajuda. Ele quer bajulação, ele quer tapinha nas costas. Mas existe aquele pecador que vai falar assim, poxa, não disse de mim não, cara. Pô, não quero mais fumar, mas venha à vontade. Eu não quero mais errar, mas venha à vontade. Esse pecador precisa de ajuda. Mas existem uns pecadores safados, pilantras, ordinários, indisciplinados, que só quer roubar o nosso tempo, quer nos tirar de casa, quer nos pegar a ligação, quer ficar, mas não quer mudança de vida. Por quê? Não pratica nada, nem se esforça do nada que a gente fala. Mas na consciência hoje, não, a gente tem que salvar todo mundo. Salvar todo mundo? Não é salvou todo mundo? Jesus salvou Judas na mesa? Espera aí, porque eu seria o inédito? Porque eu tomaria o lugar de Jesus no primeiro lugar? Jesus falou para Judas, faz o que você quer. O próprio Deus disse para os irmãos, né, Caim e Abel, o mal e o bem está diante de você. Você que vai obedecer. Então eu devo também respeitar o livre-arbítrio das pessoas, para eu não estragar minha santidade e minha fé. Está comigo aí, não? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta morrer por causa de alguém causando morte em você. Então o texto de Tito, ele diz para a gente, para nós, olhar para alguém que tem causado divisões. O que é divisões? Fofoca, disse-me-disse, intriga, né? Entre vocês. Advirta essa pessoa, mais uma vez, como eu iniciei o texto em Mateus 18, advirta a primeira vez, advirta a segunda vez, depois disso, não relacione mais com ela, não seja mais amigo dela. Tiago vai dizer que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. E a gente fala, não é amigo, e cheio de amigo te alimentando. Na versão corrigida, tem uma palavra que eu queria usar, André, o mesmo, 10, só corrigida só. Olha como é que é, bem aplicada aí, o que a gente mais conhece. Ao homem o quê? Ao homem o quê? O que é herege, irmãos? Heresia, aquele que duvida. Olha que coisa incrível. Antigamente as pessoas vinham para a igreja para aprender, hoje não, elas vêm para a igreja para questionar. Todo mundo antes vinha para a igreja para falar, caraca, eu quero aprender. Agora se tornaram um pseudo-teologia, né? Vários cursos de teologia, informações, cheio de pastores falando, né? Etc e tal. E agora elas vêm para a igreja e depois do culto, ela tem a coragem de dizer assim, eu não recebi tudo não. Está fazendo o que aqui? Está em queixa, em dúvida do que eu estou pregando? Eu não sirvo para ser seu pastor. Não que eu seja o dono da verdade, mas estou pregando alguma heresia, estou pregando algo fora. Alguma vez ganhei vantagem, falei vantagem própria? Alguma vez queria aplauso aqui? Não. É uma vida devota para santificar a igreja, para levar o ensino, para levar a palavra e a ética. E aqui como que eu dou a cara para bater? Cara para bater, irmão, vocês estão acompanhando aí, a igreja não é boba, todo mundo sabe. Eu acho até a questão da sua frente, questão do meu filho. Quanto eu lutei pelo meu filho, irmão? Gabriel, sai daí de trás, um monte de gente conversando, a gente avisa. Gabriel, traz Bíblia, Gabriel, traz livro. Gabriel, estuda, Gabriel... irmão, é filho. Oposto, a Esté está aqui. Está com Bíblia, Esté? Está com caderno? Levanta. Levanta a Bíblia só. Coisa. Levanta a Bíblia, isso assim, ó. Estézinha, 14 anos. Outro dia chamei meu filho para orar aqui, o pessoal falou, sabe que ele não gosta. Que não gosta, rapaz, disciplina é fazer até o que eu não quero, mas que a autoridade manda, irmãos.
Disciplina que é boa para mim é fácil. Não é disciplina, eu já queria fazer. Agora a disciplina é fazer o que eu não quero, irmãos, pela obediência. Chamei meu filho para orar, não quis orar aqui. Minha filha veio em choro comigo e falou: pai, minha vontade era correr no altar, te abraçar e orar. Mas eu fiquei com medo que as pessoas iam falar e que o Gabriel ia pensar. Meu filho, irmão, tudo que eu não queria. Eu acho que brinco não é coisa para homem. Meu filho colocou brinco, mano. Eu vou fazer. Pastor, está expondo teu filho? Não, estou colocando para a igreja a minha vida, que não é uma vida para esconder nada de ninguém. E estou pregando a mesma ética, a mesma santidade. O ruim seria ocultar aqui agora e não falar. Eu estou protegendo um rebanho. É meu filho, mas precisa de correção. Precisa de disciplina. Se você não gosta que fale isso, problema. Mande na sua casa, então, sem problema. Mas eu acho que eu tenho que dar satisfação, porque eu sou um pastor da igreja. Eu já nos falei, cheguei uma vez aqui, não estava muito bem com a minha esposa, eu falei para vocês: irmãos, não quero gabinete não, vou pregar a palavra, não estou em pecado, mas eu e minha esposa não estamos muito bem, não quero dar gabinete para ninguém. Verdade, tem gente que não aguenta isso, que é mentira. Quer que chega aqui e fala um falsete, né? Vou manter a aparência. Que aparência, irmão? Que aparência? Tem que ser verdadeiro. Pastor, mas precisa ser o extremo? Eu não posso ser o que eu não sou. Tem que ser o que eu sou. Está comigo? Sim ou não, pessoal? Mas eu creio que o filho da casa volta, sim ou não? Quer me ajudar? Não ligue para ele. Um monte de gente ligando, um monte de gente tentando buscar. Está só me atrapalhando. Irmão, se eu disciplino a igreja, você acha que eu não vou saber disciplinar meu filho? Fica tranquilo, irmãos. Tranquilo. E a minha boa consciência me faz dormir tranquilo. Eu jamais vou desagradar a Deus para agradar um filho mimado, bastardo. Jamais, irmão. Deus é minha prioridade. Eu nunca falei para vocês: quem ama mais qualquer outra coisa acima de Deus não é digno dele. Está comigo ou não? Eu acho que o meu maior amor a Deus é pela disciplina que eu tenho, pelo caráter que eu tenho, pela palavra que eu prego, me manter nela. Ainda que um filho não acredite, ainda que a minha esposa não me acreditasse, eu estaria aqui. Ainda que. Agora me diz uma forma para cuidar de filho. Quem vai acertar? Conheço um monte de pai que eu estou vendo aqui, bom pra caramba. E conheço que tem filho incondizente. E pra gente, filho bom, eu não vou, irmão, orar pelo erro. Ah, meu filho é bom, meu filho está na faculdade, meu filho trabalha. Ah, meu filho é bom porque meu filho auto se sustenta. Só isso. E se Jesus voltar? O bom vai ficar. Meu filho é bom pelo temor. Se ele tiver temor de Deus, se ele obedecer às leis de Deus, se estiver na disciplina, ele é um bom filho. Ah, mas ele está tudo em Deus e está desempregado. Isso é uma consequência, uma passagem, não é para sempre. As portas se abrem para os obedientes. Amém, pessoal? Então eu não tenho coragem de orar pela desobediência. Pastor, ora pelo meu filho está no mundo. Não vou orar não, vou pedir misericórdia. Porque se eu orar, eu vou estar abençoando uma rebeldia. Senhor, toma o filho dessa irmã, abençoa. Como é que Deus vai abençoar o que é rebelde? Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, porque a misericórdia é a causa de nós sermos consumidos. De repente a misericórdia traz ele, mas a oração continua deixando ele lá. Tem alguém comigo ou não? Ah, irmão, se você pensa diferente, aí é questão de cada um. Mas essa é a minha ética, eu sou aberto, verdadeiro, etc e tal. E esse sou eu. Se não gostou, tem várias igrejas com pastores que vai falar o que vocês querem ouvir e por aí vai. Conheço pastores que protegem filhos homossexuais, conheço pastores que protegem filhos beberrão, mundano. Conheço tudo isso aí, mas eu não consigo ser assim. Não consigo. Para mim ser assim, eu desisto do ministério. Para mim ser assim, eu falo: igreja, o segundo da ata vai tomar o meu lugar, foi bom estar com vocês, quero me tornar membro de uma igreja, etc e tal. Para mim estar aqui pregando, irmãos, para mim estar aqui falando isso tudo, eu quero continuar e quero viver a verdade de Deus, doa quem doer, mexa com quem mexer, mas eu quero ser aquilo que Deus mandou ser. Amém? Amém, pessoal? Lembrando que o amor de pai é limitado, de mãe também, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E filhos é sempre teleguiado, né? Filhos é sempre teleguiado. Filho nunca vai sozinho, sempre tem alguém potencializando alguma coisa. Está entendendo? E se a gente conseguir cortar essas pontes que fica potencializando, a gente às vezes consegue recuperar o nosso filho. Vamos lá? Tito, 3, versículo 10. Ao homem herege. O que é herege, irmão? Heresia. O que é heresia, irmão? A pessoa está aqui e está dizendo assim: eu não concordo com o que o pastor está falando, é um herege. Ele é um antagonista, ele descredibiliza o correto. Ele é antagônico à verdade. O que é um herege, irmão? Ele põe em dúvida. Eu todo momento estou lendo a Bíblia. Claro, acabei de trazer uma experiência minha agora verdadeira. Você gostando ou não, a experiência é minha. Sou eu, entendeu?
Mas tem gente que tem capacidade de desacreditar da Bíblia e colocar a Bíblia em cache. É um herege. Aí fica cheio de fantasias, né? É porque agora eu sou Armineu, porque agora eu sou Wesley. Eu sou de Cristo, irmãos. Muito fácil é eu potencializar um pensador do passado se ele não está no presente, ele já morreu. Então eu fico com fala. Agora, bom é eu potencializar quem está vivo, porque quem está vivo, eu consigo enxergar o caráter, eu consigo enxergar a vida, eu consigo enxergar como vive, irmãos. Então tem muita gente pegando frase. Eu amo Billy Graham, legal, mas foi lá atrás. Agora eu tenho que admirar a vida dos meus pastores, tenho que admirar a conduta deles, tenho que admirar a vida da liderança, tenho que admirar a sua vida. Então tenho que me relacionar com o presente, porque eu estou no presente. Eu não posso ver do passado. Uma frase não quer dizer nada para mim hoje. Está comigo, irmãos? Então eu não sou armineu, não sou wesleyano. Somos de Jesus, irmãos. Somos de Cristo, irmãos. Tem alguém comigo ou não? Hebreus capítulo 12, verso 6. Só tem um pastor César aqui? Pois o Senhor disciplina, Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama. Então presta atenção, Nayane. A primeira disciplina é só para quem ama. Se eu não tenho disciplina, se eu não tenho cobrança, porque eu já abri mão. Entende por esse lado? Nós poderíamos entender que a disciplina é um comportamento. Não fofoca, como eu falei aqui, descredibilizando. A disciplina é um comportamento para você dizer para a pessoa assim: cara, eu me importo com você. Se tem alguém te cobrando é porque alguém tem aposta em você, alguém quer sua melhoria. Se tem alguém te cobrando é porque se alguém está te observando, está gastando tempo com você. E o texto nos enfatiza aí dizendo assim: pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Esse dia eu ouvi uma mensagem do C.S. Lewis. Acabei de falar, estou eu voltando lá. A mensagem do C.S. Lewis eu compartilhei no story, não sei se vocês viram. Viram? Não. Naquela cena de Mel Gibson, quando Jesus é crucificado, não sei se você vê Jesus na cruz e o diabo com aquela figura, né, bem tenebrosa, ele aparece com um filho, né, no colo. Cara, eu li aquilo, eu falei: gente, como eu nunca percebi isso? O que o diabo está dizendo ali assim? Deus te abandonou aí, tu não é filho? Cadê você que falou que é filho? Está abandonado na cruz. E o diabo aparece com uma criança assim, cuidando, dizendo assim: eu tenho cuidado de verdade, agora Deus não, Deus te abandonou. Quando eu li isso, eu falei: gente do céu, meu Deus do céu. E o diabo a todo momento quer mostrar que a gente não tem cuidado como pai. O diabo quer mostrar que um pai cobra demais, que um pai não te entende, que o pai não te compreende, que o pai não aceita a tua opção sexual, que o pai é muito rigoroso contigo. O diabo quer colocar aí dizendo assim: eu cuido de verdade, o mundo, né? E a gente, como pai literal, oferece a cruz. O que é a cruz? Renúncia. A gente fala: meu filho, fica na cruz é renúncia. Mas o diabo está tratando com os filhos com carinho. De que forma? Os jovens do mundo estão felizes. Feliz não, é fachada. É fachado. E a gente, como um pai correto, é ou não é que não é? O que a gente oferece? A gente oferece o que é a cruz, a crucificação, a renúncia. Mas o diabo quer fantasiar, mostrando que os filhos dele são mais feridos que nossos filhos. E não é. Tem duas pessoas para dizer um amém aí, não? Então, segundo a Bíblia, pois o Senhor disciplina quem Ele ama. Se há disciplina, se há uma cobrança, se o líder te cobra, ele está te amando, ele está te observando. Hoje chegou um líder para mim e falou: pastor, estou querendo ativar tal pessoa. Aí eu falei assim: tal pessoa, eu já andei olhando no Instagram dela e vi uma opção de foto que eu não concordo. Ela tem a vida dela, mas eu falei que se quiser entrar para a vida ministerial da igreja, o corpo dela é mais dela, é do Espírito Santo. E eu olhei e falei assim: olha, mudou, tirou tudo. Aí quando eu fui raspando, aí falei: pô, essa foto aqui. Então às vezes a gente faz o que a gente acha, mas não é o que é correto, entendeu? Está entendendo? Ainda mais quem veio do mundo, que era sensual com o corpo, que usava o corpo para se apresentar. Tem gente que não falava o nome, falava: oi, eu aqui, minha bunda. Eu aqui, o meu seio. Gente, meu português é aberto, desculpa. A pessoa não tem nome mais, ela tem seio para apresentar, ela tem perna para apresentar, ela tem short da Anitta para se apresentar, ela não tem nome, ela tem marca, ela tem sensualidade, e a gente precisa extinguir isso. Quer fazer a vontade de Deus, vai custar caro, mas vai te levar para um paraíso. Quer viver a vida na terra e servindo Deus, vai se enganar, perder tempo, vai se sacrificar pela metade e chegar no final, Ele vai dizer para você assim: apartai-vos de mim, que eu os não conheço.
verso de número 7. Enquanto suportam a disciplina de Deus, lembre-se que Ele trata como filho. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Existe disciplina? Existe disciplina. Falei na quarta-feira, torno a conversar, irmãos. A gente não pode perder, irmãos. Por exemplo, hoje eu estou com a Esté. Esté fez 14 anos agora, sexta-feira, irmãos. Imagine se eu não tiver uma disciplina para uma moça. Olha a Esté, irmão, corpo de adulto já. Corpo de adulto. Falei para uma menina, falei que a Esté é tão pura, mas tão pura, que às vezes chega no quarto e ela está nua. Né? Esté, poupa aí, por favor. A inocência dela e a confiança no pai. A credibilidade, a vida aberta dela, a confiança. E eu não posso deixar isso perder, mas também não preciso ver tudo. Está entendendo? Aí eu, Esté, segura aí, então. Mas é uma pessoa meiga. Pensa numa pessoa doce, Esther. Pensa numa pessoa que, esses dias deu uma formiga lá em casa. Ela falou, ai meu Deus, coitada das formiguinhas. Eu falei, Esther, tira daí. Ela, não mata não, pai, não mata não. Depois da pregação não quer nem mais matar formiga. Esther, pessoa eu não gosto de sair no sábado. Sábado para mim é o meu tempo, meu horário, meu momento de preparar o domingo, etc. É exausto o domingo, é cansativo o domingo. Esther fala assim, ai pai, aniversário de princesa, 3 dias, né? Sexta-feira, no sábado comemora, aí sábado pegou ela, esse banco todinho aí, ó. Esse banco todinho aí, ó. Foram pro sítio lá, aí fizeram pizza, fizeram doce, bolo, festa do pijama, cantaram, irmão, dá prazer, irmãos. Eles cantando, as meninas cantando no campo ontem, as canções que estão aqui, dá prazer, irmão. E a gente não pode perder essa juventude. Não é porque um deu errado que todos darão errado. Precisamos continuar acreditando, irmãos. Porque os sinais seguem, irmãos. Menina boa, irmãos. Se daqui a pouco pergunta qual foi o culto, ela vai dizer tudo, porque o ouvido não está só aqui de enfeite, não. Está ouvindo tudo, irmãos. E eu sei a filha que eu tenho em casa. Eu sei a filha que eu tenho em casa. Verso de número 11. Nenhuma disciplina agradável no momento. O melhor versículo para explicar tudo na noite, Suzy, é esse aqui, ó. Desculpa, irmãos. Nenhuma disciplina é agradável. A disciplina é boa, irmão. Quem achava legal, no melhor da brincadeira, de pau na lata, pique-esconde, tua mãe chega na esquina e fala, fulano, está na hora de tomar banho. Mãe! Agora! Quem acha? Disciplina. O que tua mãe estava dizendo? Não que ela não gostava, ela estava dizendo que ela que manda e tem regra, horário na casa dela. E para você é assim, não, deixa eu brincar mais um pouquinho, 11 horas. E ela está botando na cabeça, precisa descansar porque amanhã acorda cedo para a escola. Irmão, lá em casa, Jornal Nacional, tinha que estar todo mundo de banho tomado, sentado. Todo mundo, e hoje não. Hoje a mãe chama, a mãe fala, sai do videogame, o filho fica e não obedece. Indisciplinados, depois querem ser chamados de herdeiro de Deus, o filho de Deus. Se eu não sei obedecer o básico, irmão, não irei mudar de fase, irmãos. Você está comigo aqui, não? Só que a Bíblia diz para a gente, no verso 11, nenhuma disciplina agradável. Por quê? Ser cobrado, irmão, dói, irmãos. Ser cobrado dói. Nenhuma disciplina é agradável no momento que ela é aplicada. A disciplina é igual a injeção, irmãos. Ela tem um efeito, mas para eu receber aquela picada, eu vou fazer, eu vou chorar, etc e tal. Mas é a disciplina da cura. E nenhuma disciplina é agradável, irmão. Alguém chamar a tua atenção é bom? Não é. Mas quem está sendo chamado a atenção está em falta de alguma coisa. Então a disciplina, aparentemente, ela é ruim quando ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa, não é boa. Ponto. Mais tarde, porém, produz o quê? Uma colheita de vida justa, paz para os que assim são corrigidos. Quem obedece sempre colhe o fruto da obediência. Quer um conselho aqui? Levante sua mão quem quer receber isso aqui. Agora dá um catuque no irmão que está do seu lado, tem uns 10 dormindo. Acordou, agora acordou. Agora acordou, né? Levanta a mão quem quer receber um conselho. Estávamos agora, continua com a mão levantada.
Estávamos agora nessa questão dessa reunião e ouvimos de uma pessoa sensata, um ancião, posso dizer, que ele diz assim: se o meu pastor falou, eu estou com ele. Eu não quero saber o porquê. Se meu pastor falou, o cara deu uma lição, deu uma lição para a gente, quem ouviu agora. Ele falou: se o meu pastor falou, pronto, acabou. E quantas pessoas perderam essa imagem de um pai, de um pastor? Quer um conselho? Obedeça até quando você não quiser. Porque obediência não vem em mapa. Obediência não tem GPS. Você obedece e o fruto está plantado. Quando vai revigorar, não sei, mas ele vai nascer. Você está entendendo, irmãos? Aí no verso número 12, portanto, revigore suas mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos. No verso 15, cuide um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fique atento para os que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura e cause perturbação, contaminando muitos. Agora, muito importante, repete comigo quando eu repetir tudo e você vai repetir vagarosamente. Olha eu falando: quem não aceita a disciplina, a herança é o choro. 1, 2, 3. Quem... O que a herança é um choro? É o remorso. Acabei de falar, eu estou com um tio em estado terminal de câncer. Agora, recebi uma notícia agora maravilhosa. A minha mãe disse que estava no hospital com ele, ele confessou Jesus como Senhor e Salvador. Tomado, lutando contra o câncer, lutando. Um filho dele mais novo, obediente, temente, honra o pai em tudo. Esse filho anulou um trabalho para cuidar do pai. Um dia ele chegou atrasado, alguém no cargo superior a ele falou assim: você está não sei o quê? Ele falou assim: para cuidar do meu pai, eu quero pedir demissão. Ele foi lá e fez uma carta de demissão e entregou ao diretor. O diretor falou para ele assim: você é um cara aplicado, o que você quer ir embora? Está fazendo uma carta, vai perder seu direito. Qual o motivo? Ele falou assim: meu pai está com câncer, preciso cuidar. Olha o que o diretor falou: você a partir de hoje vai trabalhar de casa, vai cuidar do seu pai. Muita gente lançando a semente de casa fora. E que lição. Esse filho, ele larga tudo. É ou não é, Aline? Ele larga tudo, abandona tudo para cuidar do pai. Ontem ele estava em choro comigo, dizendo assim, que ele sente o coração pesado, que ele pega o pai, está bem debilitado, e bota no carro, e leva para lá, leva para cá. O pai fala assim: poxa, meu filho, estou te dando um trabalho. Aí ele: pai, por favor, pai, cuidar do Senhor é um privilégio para mim. Dia dos Pais agora, eu tentei chamar eles para almoçar, mas ele tinha uma regra, uma dieta, não podia comer uma comida pimentada nem nada. E ele postou uma foto jogando dominó com o pai dele. E ele botou assim: ele sempre me ganha. Na verdade, ele se deixa ser vencido. Você está entendendo? É tão bom quando a gente vê um filho que ainda vê os pais como herói. O meu tio é analfabeto. E o meu primo é graduado e pós-graduado. E ele sente que o pai é maior do que ele. Agora, recentemente, quando ele recebeu a notícia dizendo assim, o médico disse assim: ó, teu pai está com metástase, bota ele para curtir a família, faça com que todos se despeçam dele de uma forma natural. Acho que o meu primo deve ter 47, 48 anos. Ele falou que foi a primeira vez que ele olhou na cara do pai com o laudo médico dizendo assim: pai, eu te amo. Falou que nunca falou isso, sempre agiu com amor, mas nunca expressou. Ele disse: pai, eu te amo. O pai olhou para ele com os olhos cheios de lágrima. A primeira vez que ele diz assim: eu também, meu filho, eu também. A minha tia foi visitar ele agora, numa sexta-feira, ela saindo de lá, ele tirou a máscara do oxigênio e disse para ela assim: eu te amo. Ela estava indo embora, ele disse: eu te amo. Ela estava indo embora, ele disse: eu te amo. E ela dizendo isso em lágrimas comigo. A minha tia se converteu, deve ter uns 15 anos, era católica roxa, abandonou tudo. E hoje ela teve o privilégio de meu tio ter aceitado Jesus. O filho mais velho sempre foi presente, mas ausente, nunca se importou. Ele veio a ganhar férias esse mês. Meu tio está internado. Quem está cuidando dele no hospital? O filho mais velho. Aí eu conversando com meu primo falou assim: é o caminho que ele nunca fez, está fazendo. Ele está dando de comer para o meu pai, está dando de beber, está trocando fralda dele, está acordado 24 horas. Olha um que Deus generoso, fazendo que o processo seja finalizado da forma mais coerente possível, fazendo que um filho reconheça o valor do pai, ainda que seja por um momento curto, e fazendo que um pai ainda esteja alegre pelo um filho que a vida inteira talvez não foi aquilo que o pai queria que ele fosse. Está entendendo? Está comigo aqui não?
Deus ama a disciplina. Deus ama os filhos espirituais obedientes. Deus ama quem priva pela obediência. Deus ama os obedientes. Não é de fala, é de comportamento. Porque aquilo que ele falou é necessário, mas ele já agia como? Ele já plantava como? E lembra que eu falei agora? Quem não planta a semente da obediência, colhe o choro, a herança é o choro. E a nossa geração de hoje, vovô, é uma geração que vai no cemitério para dizer assim, bota tatuagem, meu pai meu herói, mas em vida não fez. A geração de hoje é que solta fogos, bota camisa, o pai morre, vai no cemitério e bota camisa, bota na internet luta, etc e tal. Mas viveu uma vida devassa, debaixo de desonra. E o texto que a gente vai aplicar agora é um texto no qual tem um personagem para isso, nós vamos acabar e vamos para a Santa Ceia. Verso 16. Vigiem para que ninguém seja o quê? Imoral ou profano como quem? Esaú, que trocou o seu direito de filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde demais para que houvesse arrependimento, embora tivesse implorado com... Imagine Esaú. Isaac acabou de abençoar Jacó. Tudo bem, aquela história que você conhece, Jacó foi lá e se fez, etc e tal. Mas acabou de abençoar, porque ele trocou um prato de lentilha. O erro de Esaú não estava ali, na mentira do seu irmão. O erro de Esaú estava quando ele trocou, lá atrás, vendeu, tirou o direito de primogenitura, dando para o seu irmão. Aí o Esaú vai e chora para Isaac, por favor pai, me abençoa pai, eu sou primogênito, eu quero a minha primogenitura. Irmão, nem sempre todas as parábolas serão igual do filho pródigo que terão o direito de voltar. Tem filho que vai sair e não vai voltar. Nem todos serão igual ao filho pródigo. E Esaú está aqui para dizer para a gente que perdeu o direito de primogenitura. O texto traz a menção para a gente, Deus de Abraão, Deus de Isaac, e poderia ser Deus de Esaú, mas não é Deus de Esaú. Por quê? Porque Esaú desprezou a oportunidade dele, e Deus não quer que nenhum de nós aqui desprezamos a oportunidade que Ele nos concede. Ei, você está numa faculdade bíblica, você está numa escola bíblica, você está ouvindo a palavra de Deus, melhore os seus conceitos, melhore os seus comportamentos, cumpra essa matéria, não fuja dessa matéria, não ignore essa matéria. No final do teu concurso, essa matéria vai te convalidar, irmãos. Aprenda a ética e a disciplina. Não adianta chorar por leite derramado. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter falado mais, poderia. Tem coisas que não vão voltar. Às vezes nem sempre você vai ter a mesma oportunidade. Então você precisa aproveitar o hoje. Pastor, eu estou com 19 anos, vive em santidade. Pastor, mas está difícil, persevera. Mas para mim está muito difícil. Não arrede o pé. Deus tem promessa para os obedientes. Sabe qual é a diferença dos que venceram, os que estão lutando até hoje? Os que venceram decidiram obedecer. Obediência máxima na Bíblia para mim, não tirando Jesus, para você falar, ele é Jesus, tá? Quem foi Abraão? Um homem simples, um homem humano, criado numa família de idólatra. O pai dele fabricava artifícios, imagens. Abraão cresceu numa cultura, ouviu a voz de Deus, decidiu obedecer. Agora pergunta, Deus falou o que ia fazer na vida de Abraão? Deus assinou um cheque em branco? Deus falou, sai da tua terra e vai para sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você vê a passagem de Abraão demorando 25 anos para Deus fazer o que Deus havia falado. Nível de obediência. Tem um filho querido, tem o Isaac. Isaac, meu filhinho querido, eu te mostro que ele é mais querido do que Ismael. Quando Deus fala, me dá o teu filho. Acredito que houve um paralelo, a Bíblia já coloca em linha reta, direta. Aí o Abraão fala assim, ô Ismael, vem cá. Aí uma voz do céu faz um relâmpago sobre a terra e Deus falou assim, Abraão, me dá o teu filho a quem você ama. Quando Deus falou, me dá teu filho, ele colocou logo Ismael. Ou seja, Ismael não vai me fazer falta, mas Deus pediu aquilo que eu amo. Deus pediu aquilo que eu adoro. Deus pediu o meu maior sonho. Deus pediu aquilo que eu pedi para Ele. Na verdade, aqui está a questão. Deus só vai pedir aquilo que Ele já te deu. Porque aquilo que Ele já te deu, Ele quer de volta para saber se era por causa disso ou se é por causa dEle. Portanto, que é uma prova que Deus não quer, na verdade, consumir e tirar.
Na verdade, o mesmo Isaac que subiu é o mesmo Isaac que desceu. Deus, na verdade, só quer saber o tanto da nossa obediência com Ele. Imagine Abraão tentando subir o Moriá. A memória de um pai, Lu. Vou ter que deixar meu filho lá. Arma o altar, o holocausto, pega o cutelo. O menino pergunta: pai, eu já fiz muito sacrifício com o Senhor. O pai, cadê a ovelha? O pai olha, pai espiritual, obedecendo, compreendendo Deus, caminhando com ele. O pai diz assim: meu filho, Deus proverá. Quando Abraão chega no lugar do sacrifício, ele amarra um menino. A Bíblia não mostra indagações, a Bíblia não mostra palavras no qual Isaac não queira fazer. O Isaac entende que o pai é que manda em tudo. Abraão amarra um menino, põe sobre o holocausto. Eu acredito que Abraão sacrificaria aquele filho. Ia ser uma prática indizente da personalidade de Deus. Deus não quer sacrifício humano. Mas Deus levar ele ali para dizer para ele se ele estava disposto de fato a ser chamado um pai de multidões. Porque aquela decisão da obediência de Abraão, aquela disciplina, nós estamos usufruindo das bênçãos de Abraão hoje. Eu sei que tem Cristo, mas ele é o nosso pai na fé também. Hoje qualquer um judeu diz: Davi, Abraão, Moisés. Quando Abraão sobe aquele monte Moriá, quando Abraão faz o cenário de sacrificar o seu filho, Abraão estava mostrando para Deus que ele, sendo humano, Deus poderia acreditar em outros seres humanos que seria capaz de obedecer, pagar com a sua própria vida, mas não desobedeceriam a Deus. Porque a questão não era o cordeiro, a questão era a obediência de Abraão. Deus não estava olhando o menino, Deus estava olhando os passos de Abraão. Quero ver se Abraão vai de verdade. Quero ver se Abraão vai de verdade. E Deus está olhando Abraão andar, Abraão andar, Abraão andar. E de repente o menino andar do lado, e Abraão preocupado com o menino, Deus preocupado em Abraão não voltar. E de repente quando Abraão chega num lugar, amarra um menino, pega o cutelo, e quando Abraão vai sacrificar a criança, ele ia fazer, irmãos. Ele ia fazer. Abraão mostrou para a gente que dá para amar a Deus acima de tudo. Quando ele pega o cutelo, mira a criança. Eu não sei se você é capaz de entender essa cena de lá. Eu quero que você vai lá em Israel agora, lá no Monte Moriá. Eu quero que você imagine uma cena. E de repente há um grito. E a voz do céu abre e diz: não, Abraão. Mas você não falou para fazer? Só para saber o que está no seu coração. Só para saber até onde eu posso contar contigo. Só para saber se eu posso fazer de você literalmente um pai de multidões. Só para saber se eu posso colocar a bênção sobre a sua vida. Está entendendo? O nível da nossa obediência não é sobre nós mais, é o que vai depois de nós, depois de nós, depois de nós, depois de nós. E de repente o anjo grita para ele e diz: Abraão, não! Deixa o menino, visto agora que você é obediente. E de repente uma animalzinha atrás, bé! Sem comentários. Sem comentários. Deus não quer que eu morra. Ele já fez a oferta. Quando ele faz esse bé, é que Deus está dizendo: eu quero testar. Eu sei que existe Cristo, eu sei que o véu foi rasgado, mas eu quero ver até onde você é capaz de obedecer, porque o cordeiro eu já enviei para você. O cordeiro que ele enviou para você não fez bé, ele disse: está consumado. Você está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Ande em fé. Não existe um Moriá para nós hoje, mas existe a caminhada de fé, a caminhada de obediência, sem questionamento, sem indagações, é obedecer. Deus falou, mas é loucura. O que é loucura para o mundo para mim é prazer, é obedecer a Deus. O mundo vai te chamar de radical. Se o mundo não te chamar de radical, você não conhecer a Deus. Se a tua casa não te chamou de religioso, você não é cristão. Se pessoas estão achando para você que é modinha, você não é cristão. Você só é um cristão autêntico quando alguém fala assim: tu é radical demais, obediente demais, tudo para você é Bíblia, tudo para você é isso. Não estou chamando você de religioso. Estou falando de um ambiente fora para você não entender que eu sou aqui. Se o teu trabalho te dá abraço e não vê deformidade em você com o que eles dizem, você nunca se converteu. A palavra conversão é contravenção, contramão do mundo, desculpa, contravenção, contramão do mundo. Se as pessoas acham aquilo que tem na vida dela é igual a você e você não é diferente, você não é convertido. Que se levante para nós esse José, o qual tem disponível para descer numa cisterna, 3 meninos na Babilônia, centenas de meninos, de repente 3
Não dança a música da Babilônia. Quantas pessoas se renderam ao sistema? Os meninos não se rendem à Babilônia. É para dançar, é para fazer, eles não fazem nada. São lançados na fornalha de fogo. Daniel é proibido de orar, irmão. Proibido de orar. De repente você fala assim, pastor, radical demais. Pois é, irmão, ou você é ou não é. Eu estou querendo dizer que você tem uma capa, um super-homem, etc. Mas tem coisas que dá para resistir, irmãos. Tem coisas que Deus quer da gente. Sabe onde que Deus está esperando a gente? No final da nossa prova, do nosso teste, Ele está com uma aprovação para a gente. O que a gente fala de provação, repete comigo, provação. Lá no final, quando você passa no teste, tem um A na frente da provação, que é a aprovação. Fique de pé no seu lugar, por favor.